E aí pessoal, como vocês estão? Leonardo Lopes. Hoje no Games 8090 vamos falar sobre um jogo icônico do início dos anos 90. É o Streets of Rage, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Briga de Rua. Então eu tive contato com esse jogo, ele é de 91 e eu tive contato com ele por volta de 92. Como eu já falei no outro vídeo sobre o Golden Axe, naquela época o Mega Drive ele era bastante inacessível, ali por volta de 90 até 92. Era bastante caro, geralmente as pessoas tinham o Master System, e o que era o meu caso. Então eu conheci o Street of Rage, Briga de Rua, por volta de 92, porque naquela época existiam várias locadoras de games. Você ia para a locadora, tinham várias máquinas, dentre elas vários consoles do Mega Drive, e aí você pagava uma quantia e podia jogar por hora. E o que me chamava a atenção é que por aquela época haviam dois jogos que eram os mais requisitados. Aliás, três. O Sonic ainda estava bastante jogado, e também o Streets of Rage, e um pouco depois, pelo que eu me lembro, o Street Fighter. Então foi assim que eu conheci o Streets of Rage, nessas locadoras em que a gente pagava para jogar. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como o Briga de Rua, o Streets of Rage, ele captura a essência dos anos 80, a cultura pop. Ou seja, o jogo foi lançado pela Sega em 91. Ele foi produzido em 1990 e por isso ele traz toda a cultura pop dos anos 80 para sua constituição. Ele é baseado nos anos 80. Então é isso que a gente vai falar hoje. Quais foram as influências culturais que fizeram com que a Sega fizesse esse jogo. Então o Street of Rage ele foi lançado pela Sega em 91 para o Mega Drive. É um marco nos jogos de beat'em up, que são aqueles jogos em que a tela vai passando, o jogador vai sendo meio que arrastado e tendo que se defrontar com inimigos. É o beat'em up. Então é um jogo que mistura ação frenética, uma trilha sonora inesquecível e um estilo visual vibrante, que captura a essência cultural dos anos 80. Ele foi desenvolvido durante a explosão de popularidade desse gênero, o beat'em up, e o jogo te coloca com três jogadores, que são o Axel, a Blaze e o Adam, que são três jovens, acho que o mais velho deles tem 23 anos, e eles se unem para combater um sindicato criminoso que era liderado pelo misterioso Mr. X, que é o antagonista do jogo. Note que eles são ex-policiais, eles não agem como policiais, mas como ex-policiais. Então, do ponto de vista técnico, o Streets of Rage impressionou por seu design fluido e cooperação multijogador. Quer dizer, o jogo é muito fluido, é muito dinâmico, você pode jogar a dois, e isso se destacava na época. O jogo utilizava o hardware do Mega Drive de forma eficiente, apresentando sprites detalhados, cenários ricos e uma trilha sonora sintetizada criada por Yuzo Koshiro. O jogo ele conseguiu aproveitar o máximo que era possível na época para o Mega Drive, aquele hardware de 16 bits do Sega Genesis, né, do Mega Drive, ele conseguiu aproveitar o máximo. Todos os especialistas sempre dizem isso, que ele conseguiu alcançar o limite. A música em particular do Yuzo Koshiro foi um diferencial. Ela foi influenciada por gêneros populares dos anos 80, como o house, techno e electro. A trilha dava vida às ruas da cidade fictícia, envolvendo o jogador em uma atmosfera pulsante e urbana. Então, quais foram as influências culturais dos anos 80? O jogo é um reflexo direto do Zeitgeist dos anos 80, mergulhando profundamente nas referências de filmes, moda, música e até movimentos sociais da época. Por exemplo, ele é muito baseado em filmes de cinema de ação dos anos 80.
Streets of Rage carrega o espírito de filmes icônicos como Warriors, de 79, e Die Hard, de 88. A cidade sombria e dominada pelo crime remete aos cenários urbanos frequentemente explorados nos filmes de ação, onde um grupo de heróis isolados enfrenta desafios quase impossíveis para restaurar a ordem. Ele tem muito essa noção, uma cidade dominada pelo crime, por gangues, por sindicatos do crime, e aí você tem aqueles heróis meio que isolados, meio que como lobos solitários, que vão, a partir de cenários muito sombrios, dominados por gangues, vão praticando lutas e todo um conjunto de ações para tentar desbaratar essas organizações criminosas. Uma outra influência é a música eletrônica. A trilha sonora de Yuzo Koshiro é uma carta de amor à revolução musical dos anos 80. Os anos 80 foi extremamente rico em tendências, em estilos, em vários gêneros musicais diferentes. E todo especialista diz isso, que o Yuzo Koshiro ele conseguiu captar essas influências. Ele tem influências diretas de DJs e bandas de cena underground de Nova York e Chicago. Além do que, o jogo incorpora batidas eletrônicas que dialogam com as pistas de dança e clubes da época, oferecendo um som futurista e moderno para os jogadores. Todas essas características o Koshiro conseguiu adaptar. A música de DJs, aquele cenário underground, pistas de dança, clubes da época. O som ele tem uma característica meio futurista, distópica e extremamente moderna. Uma outra característica cultural é o estilo visual e a moda. Então, isso é muito claro, isso salta aos olhos quando você percebe as vestimentas dos dois homens e da mulher, né? As roupas dos personagens principais refletem as tendências da época. Axel e Adam trazem influências do visual musculoso e prático dos filmes de ação. Quer dizer, aquela vestimenta dos dois homens era muito comum nos filmes de ação da época, filmes ali por exemplo, bastante do Arnold Schwarzenegger, entre vários outros atores e filmes que traziam esses filmes de ação. São vestimentas que eram comuns, enquanto a Blaze, que é a mulher, incorpora elementos da moda urbana e feminina dos anos 80, com suas cores vibrantes e jaqueta marcante, que é aquela jaqueta que parece até assim meio plastificada, com cores geralmente muito vibrantes, um vermelho muito vibrante. Então isso reflete, as roupas deles são claramente uma referência às roupas dos anos 80. O jogo tem também uma estética urbana, a cidade no jogo é um microcosmo do medo e fascínio que as grandes metrópoles inspiravam nos anos 80. Ruas escuras, iluminadas por neon, pichações, boates, retratam uma época marcada por desigualdade social, urbanização rápida e, paradoxalmente, uma celebração da vida noturna e cultura pop. A gente observa isso principalmente em cenas do jogo, como por exemplo a primeira fase, em que você tem aquelas ruas com boates, a segunda fase, onde tem uma ponte e muita pichação, as luzes neon da cidade, né, a questão da urbanização rápida, a cultura pop e a grande metrópole. As grandes metrópoles daquela época, elas eram também um referencial para esse medo. Não era só o medo das gangues, mas também as metrópoles que se tornavam cada vez maiores e, em certo sentido, cada vez mais assustadoras. Vejam, por exemplo, aquela fase em que ele vai subindo como se fosse um elevador, e aliás é um elevador, mas é um elevador que está associado ao prédio, e aí ela vai parando em cada andar e os inimigos vão saindo. Quer dizer, aquilo ali mostra os prédios gigantescos, os arranha-céus e o quanto eles podem ser assustadores. Isso traz também um elemento de cultura pop para o jogo. Um outro elemento é a temática social. Em um período em que a violência urbana e a corrupção institucional eram tópicos amplamente discutidos, Streets of Rage apresenta uma narrativa em que cidadãos comuns tomam a justiça em suas próprias mãos,
simbolizando uma rebeldia característica da época. Principalmente ali porque os três são bem jovens, né? São ex-policiais. Eles têm um tipo de rebeldia muito comum de ir lá e resolver uma situação que estava se tornando caótica dentro daquela cidade, porque estava sendo dominada completamente por aquele sindicato do crime. Bem, qual é o legado do Streets of Rage? É um jogo que transcendeu seu tempo, ao capturar um momento específico da cultura global, principalmente dos anos 80, e transformá-la em uma experiência jogável. Os jogos, eles são frutos culturais. Eles vêm de uma cultura específica, de um tempo específico. Então a gente nunca deve olhar os jogos só como um mero entretenimento. Eles têm uma visão de mundo por detrás, seja na vestimenta, seja no cenário, seja na música, seja em vários outros aspectos. Então a gente tem que olhar isso. Até hoje o Streets of Rage continua a ser uma obra celebrada, tanto por sua jogabilidade sólida, quanto por ser um retrato vivo das influências culturais que moldaram a década de 80. Ele permanece uma declaração de amor ao período em que foi criado, onde o neon, os sintetizadores e a rebeldia era o coração da cultura pop. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o Street of Rage. Deixa aí nos comentários se você jogou, quais são as suas lembranças desse jogo ali nos anos 90. E se você gostou do vídeo, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade.